Bom, na verdade, esta apresentação resulta de uma proposição que foi colocada no Fórum Nacional do ano passado. Colocou-se basicamente a proposta anteriormente do Comitê Executivo de perguntar em que medida que a gente poderia identificar os elementos que limitam o acesso das empresas brasileiras ao mercado de capitais. Questão essa que logo em seguida foi agregada uma outra, que é a perspectiva do mercado de capitais poder ajudar o financiamento dos investimentos de infraestrutura. Esse trabalho foi realizado ao longo do segundo semestre do ano passado. Tivemos uma parceria muito interessante com a própria Fiesp, tivemos uma interface muito grande com os empresários não financeiros. Eu vou fazer um resumo muito breve. A apresentação aqui, evidentemente, é muito maior do que aquela que nós vamos fazer nesse tempo. Então, o problema já coloquei, quer dizer, identificar exatamente os fatores que têm limitado o acesso das empresas ao mercado de capitais, contribuir para a elaboração e avaliação de propostas para superar os obstáculos e fornecer elementos de uma estratégia nacional de acesso. Duas constatações. A primeira é que realmente o elevado custo de capital e a escassez de recursos a longo prazo limitam a competitividade das empresas e o próprio crescimento da economia brasileira. É interessante registrar desde já que, evidentemente, às vezes até em noticiário, algumas entrevistas, dá a impressão que o mercado de capitais gera uma poupança que escapa dos limites da poupança macroeconômica a que todos aqueles que me antecederam se referiram. Evidentemente, isso não é verdade. O mercado de capitais pode ajudar muito na alocação eficiente. Roca. Pois não. Você me permite, em lugar de apresentar o seu PowerPoint, você tem 5 minutos para fazer a síntese da novela. Ok. Então, 5 Tudo minutos. bem. Então, eu só queria estar registrando de que, embora se espere muito que o mercado de capitais permita melhorar o financiamento das empresas, melhorar o financiamento da infraestrutura, evidentemente o mercado de capitais é simplesmente um veículo que consegue mobilizar a poupança de modo mais eficaz e melhorar a qualidade da sua alocação entre as várias demandas. É claro que, na medida em que o mercado de capitais consiga verdadeiramente transmitir um fluxo de poupança financeira das chamadas entidades superavitárias para fluxos que têm um perfil de prazo mais longo, ele consegue financiar melhor investimentos. Porque essa poupança está sendo, evidentemente, disputada para financiar o próprio governo, que, incidentalmente, assume no fluxo corrente alguma coisa com 40% a 45% da poupança financeira a cada momento, e a própria demanda de financiamento do consumo. Então, na verdade, essa foi o desafio, tentar identificar os fatores que têm limitado o acesso das empresas e, ao mesmo tempo, avaliar um pouquinho os elementos que nos poderiam ser utilizados para viabilizar uma participação mais significativa do mercado de capitais no financiamento da infraestrutura. Nesse diagnóstico ficou evidenciado que o principal fator de limitação ao acesso das empresas ao mercado de capitais e que torna o mercado de capitais brasileiro um mercado de gigantes, né, qualquer que tenha examinado esse assunto verifica que é um mercado de grandes empresas que fazem grandes emissões coordenadas por grandes bancos e vendidas para grandes investidores. Por que será que acontece dessa forma? O trabalho é extenso, o livro está aí, inclusive, para crítica. A observação básica é o seguinte: o fator número 1 que explica isso, evidentemente, é a permanência de taxas de juros reais extremamente elevadas num período muito longo, que fez com que, evidentemente, a demanda por títulos privados, seja ações, seja títulos de dívida privada, fosse extremamente limitada. Para ter uma ideia, apenas para dar um flash, os fundos de investimento brasileiros, que hoje têm um patrimônio da ordem de 2,3 trilhões de reais, têm um total de 10% de renda variável. A média dos fundos de investimento mundiais tem em torno de 40% de ações. E assim por diante. Então, durante todo esse período, além da taxa de juros, evidentemente, se deslocar todas essas carteiras para títulos públicos, você teve ainda uma discriminação tributária significativa. Até muito recentemente, por exemplo, os investidores estrangeiros no mercado doméstico em títulos públicos eram isentos do imposto e em títulos privados isso era tributado. A tributação do mercado secundário, praticamente, de debêntures, praticamente era uma proibição à existência de liquidez nesse mercado. A partir de 2010, nós começamos a mudar essa realidade, fim de 2010, 2011, várias dessas discrepâncias foram superadas e nos últimos anos tivemos um crescimento extraordinário, como todos sabem, do crédito subsidiado
através de transferências do Tesouro para o BNDES, que evidentemente acabou trazendo para as empresas uma opção muito mais interessante que o mercado de capitais, frequentemente empresas com escala e condições de acesso ao mercado de capitais doméstico e internacional. Essa realidade começou a mudar recentemente, evidentemente, com a queda na taxa de juros. Nós podíamos mostrar, não vamos perder tempo de fazer isso, de que hoje o custo de uma debênture, em termos nominais, está em torno da ordem de 9% ao ano. Se você descontar imposto de renda, você chega em alguma coisa como 6 e pouco por cento, que se compara praticamente à taxa de inflação. Então, hoje, a grande maioria das empresas brasileiras tem condições de acessar o mercado de capitais a um custo real de dívida compatível com a taxa de retorno dos investimentos. Do lado do financiamento da infraestrutura, só duas observações. Primeiro, o mercado de debêntures, depois de se autorizar esse ato de capital fechado entrar no mercado, tem tido um crescimento verdadeiramente explosivo. Mais da metade dessas colocações já é feita por empresas de concessão de serviços públicos. E o que limita, aliás, foi mencionado agora há pouco, a questão da taxa de retorno dos investimentos. No Centro de Estudos do IBMEC nós temos estimativas mensais do custo de capital das empresas que prestam serviços. Esse custo real está em torno da ordem de 10% a 11% no mercado. Ou seja, para você conseguir trazer investidores para aplicar em ações de empresas concessionárias de serviços públicos, você precisa ter uma taxa da ordem de 10% a 11% real. A solução encontrada recentemente e anunciada pelo governo foi simplesmente compatibilizar uma menor taxa de retorno de ativos com uma concessão maior de valores do BNDES. Chega-se a admitir que na concessão rodoviária o BNDES entra com 80%. Dada essa solução extraordinária, a grande pergunta é: toda a origem desse problema de concessão ao setor privado era a ausência de poupança do setor público. Mas nós sabemos que todo o recurso do BNDES vem essencialmente da colocação de dívida pública. Então, se é para fazer uma solução que envolve 80% do recurso do BNDES, que são do Tesouro, uma pergunta interessante é saber o que nós estamos resolvendo com isto. Além, é claro, de agravar a dívida pública, criar problemas fiscais e acabar com o mercado de capitais. Eu acho que o mercado de capitais, nas condições atuais, tem realmente já níveis de custo acessível e compatível com o financiamento das empresas e da infraestrutura. Isso é uma série de ações que evidentemente devem ser feitas. Evidentemente, nenhuma dessas ações do mercado de capitais, como eu disse, supera as questões macroeconômicas que foram colocadas aqui, que é a questão basicamente, acho que o Raul colocou com muita clareza, a poupança do setor público, se você pegar as contas nacionais, a poupança do setor público é negativa. Se você pegar a taxa de poupança do setor privado, depois da carga tributária, vocês vão ver que tem uns 30 anos, que é em torno de 27% em média. Se você descontar a carga tributária bruta e comunicar apenas a carga tributária líquida, ainda assim a taxa de poupança do setor privado nos últimos 30 anos é em torno de 23%. Quer dizer, nível muito acima daquele observado, que evidentemente uma parcela significativa desse excedente de poupança, se é que eu posso dizer assim, entra para financiar, para cobrir a poupança negativa do setor público. Então, o mercado de capitais pode dar uma contribuição extremamente significativa para o financiamento das empresas e para o financiamento da infraestrutura, mas, evidentemente, não há milagre que faça superar a insuficiência da poupança do setor público. É basicamente isso. Obrigado.